Senhor, que neste momento, Pai, com o coração aberto, Pai, desejosos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Teu amor nos encontre agora através da Tua palavra, que nos ensina, que nos edifica, que nos vivifica, que nos exorta, Pai, que nos corrige. Porque o Pai corrige o Filho que ama. E, Senhor, nos sentimos amados por Ti através da Tua palavra, Pai. Porque ela nos conduz em santidade, nos conduz, Senhor, em novidade de vida, Pai. E é isso que nós queremos, Pai. Por isso pedimos, Espírito Santo, nos ajude a entender e a compreender todas as coisas. E principalmente a praticar a vontade de Deus nas nossas vidas. Fale através do Teu Filho, usando Ele poderosamente como instrumento nas Tuas mãos, para transmitir, Senhor, fielmente aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Louvamos e adoramos o Teu nome. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aumenta meu microfone, por favor. Graça e paz. Podem sentar. Desculpa com você que está em casa. Se quiser sentar também, não sei nem se você levantou. Tem Gustavo? Tem alguma coisa aí? Amém. Muta os canais aí. Deixa só o meu. Subwoofer. Você imagina, eu não consigo ministrar com um tecladinho atrás de mim, com um ruído desse. Eu vou tentar. Amém, queridos. Eu tenho me preocupado muito com as famílias. E hoje eu vim disposto a compartilhar algo nessa direção. Eu estou preocupado com a sua família. Eu estou preocupado com a sua casa. E na verdade é até difícil eu falar que eu estou preocupado com a casa de quem está assistindo, porque eu não sei quem está assistindo, eu não consigo ter ainda não tenho esse poder com essa liberdade de profetizar algo aí na sua casa. Mas eu creio que Deus quer ministrar situações na sua vida também, você que está em casa. Eu não vou me deter a profetizar aqui, profetizar aí. Eu quero ministrar a palavra porque eu tenho ficado muito preocupado com o que está acontecendo nos lares. Eu tenho estudado bastante sobre isso. Eu tenho estudado bastante nessa linha. Eu tenho buscado a Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Eu me ajoelho diante do Senhor e coloco todas as famílias diante do Senhor. Existe uma situação aqui, só para a gente começar a passear um pouco. Por que passear um pouco na palavra? Porque eu quero que você saiba que eu começo hoje um propósito pela sua família. E na verdade não quero começar esse propósito sozinho. Eu quero começar com você esse propósito, pela sua família. Olha, é um propósito que eu me disponho a orar, a me consagrar e a jejuar pela sua família. E você? Vai fazer isso? Será que você pode se dispor a isso? Pastor, a minha família inteira está na igreja. Eu não estou falando de trazer sua família para a igreja. Estou falando de você experimentar coisas sobrenaturais. Acho que pode deixar já, viu? Pode ficar tranquilo. Quer dizer, tranquilo por enquanto.
Não era para ter isso aí não, né? Então fique só para eu ficar tranquilo, mas depois resolvam isso, por favor. Tá saindo bem ao vivo, ô Ícaro, por favor? O ruído está saindo no... Não? Então tá. Então isso só vai irritar vocês mesmo, né? E o que tem entrado na sua casa, o que tem atrapalhado o seu crescimento, não é vir à igreja, né? É você se converter. É você ter um marido convertido, uma esposa convertida, filhos na presença do Senhor. Estou fazendo uma campanha para você trazer sua família para a igreja. Estou fazendo uma campanha para a igreja entrar na sua casa. Eu não estou fazendo uma campanha para os seus parentes virem para cá, mas eu estou fazendo um propósito para que o Espírito Santo visite todos os seus parentes, para que os seus filhos estejam na presença do Senhor e não se desviem da presença do Senhor, para que o seu cônjuge possa experimentar algo do Senhor. E eu tenho feito isso pela manhã, e todos os dias eu tenho café com palavra, e eu comecei na segunda-feira falando de um texto, onde dizia assim: vão e preguem que o reino dos céus está próximo, e curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. O que de graça receberam, de graça deem. Mas é interessante que eu comecei a ministrar sobre isso, e Deus começou a falar assim: eu estou enviando pessoas dentro da sua casa, eu não estou enviando pessoas para missões ou para o mundo. E aí eu comecei até a entrar numa crise da quantidade de pessoas que tentam ir para a África, tentam ir para o Oriente Médio, tentam ir para o Haiti, tentam fazer umas missões aí no sertão, na favela, e não alcançou sua casa, e não transformou o seu lar, através do seu testemunho, daquilo que tem vivido. Isso está me preocupando, porque as pessoas começam a viver algo tão louco e tão estranho, tão absurdo, que começa a planejar, sonhar, calcular, buscar, estabelecer metas, e vendo o filho se perder, ou não só vendo o filho se perder, ou até dando um mau testemunho para o filho se perder. Gritando, mentindo, né? Às vezes a conversa que tem com o marido é algo venenoso, a conversa que tem com a esposa é algo venenoso, é algo que vai atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento espiritual dela, ou dele, ou dos pais. O que você tem feito dentro da sua casa? E não adianta você querer dizer que a sua família já está há 15 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, ou você nasceu, sua família já está... Não adianta, não é isso. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de vida e paz. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de vida e paz. E existe uma promessa que foi dada a Abraão, e ali em Gênesis, eu nem tinha planejado, é que eu queria dar início a este propósito. Eu não queria chamar de campanha, porque se faz campanha eu peço para o Fábio fazer um banner, né, Fábio? Aí eu coloco data de início, eu não quero fazer uma campanha. Eu só quero anunciar que hoje eu estou começando com um propósito pela sua família. Uns 3 entenderam de 6 que nós temos aqui. Estou brincando que nós temos 6 aqui. Talvez você de casa fale assim: nossa, pastor, tem só 6, né? Mas uns 3 entenderam. Não estou ouvindo o seu amém daí, mas eu estou começando aqui um propósito pela sua família. Poxa, eu vejo pessoas, queridos, presta atenção, se desviando dos caminhos do Senhor para coisas absurdas, para coisas malucas, para coisas que você fala assim: não, tudo bem, uma coisa é você sair da igreja, outra coisa é você fazer o que você está fazendo, né? Aí já é demais. E eu vejo famílias se perderem nisso. Eu vejo filhos se perdendo, eu vejo maridos se perdendo, esposas que de repente, quando você vê, já se perdeu. E onde nós vamos parar desse jeito? O mundo está conseguindo estabelecer... Tem uma cãibra aqui em mim. Desculpa aí, gente. Eu pensei em não parar,
O Marcão falou que eu estava rouco, mas a cãibra na garganta é demais. O mundo está conseguindo estabelecer o plano dele. O mundo está conseguindo estabelecer a destruição da família. Não estou aqui para defender nenhum lado político, não estou aqui para ficar, não, porque é pela família, ou pela... Não é isso não. Eu estou falando que eu quero que você experimente o que é paz verdadeira. Eu quero que você experimente o que é vida. Eu quero que você experimente o que é chegar em casa e ter prazer de chegar na sua casa. E existem decretos, existem situações, promessas, profecias lançadas sobre a nossa vida, e nós precisamos entender. E eu quero aqui estabelecer algo um pouquinho mais para frente, mas em Gênesis capítulo 12, o Senhor disse a Abraão, né, não Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Existe uma versão que diz: todas as famílias da terra serão abençoadas. Alguém tem essa versão aí? Acho que vocês nem leram, né? Que dirá achar essa versão. A NVI diz todos os povos, a NVI diz todos os povos, mas tem uma versão que diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu estou falando que é um pouquinho para frente, porque as pessoas ficam olhando para isso aqui, ficam olhando para essa promessa, ficam olhando para essa declaração, ficam olhando para tudo isso e falam assim: o meu nome será famoso, eu serei conhecido, e Deus vai abençoar os que me abençoam e amaldiçoar os que me amaldiçoam, e as famílias serão benditas. Ei, calma um pouquinho, espera um pouquinho. Que moral você tem para abençoar os povos da terra? Que moral você tem para abençoar os povos da terra? Que moral você tem para abençoar as famílias da terra? Desde quando você tem uma família constituída na presença do Senhor? Desde quando? Para um pouquinho com todos os povos da terra. Para um pouquinho com um projeto de abençoar as famílias da terra. E olha um pouco para a sua família. Olha um pouco para o seu casamento. Olha um pouco para os seus filhos. Olha um pouco com respeito e honra para os seus pais. Que família da terra você vai abençoar agindo desse jeito? Que povos da terra você vai alcançar agindo desse jeito dentro de casa? Gritando, mentindo, amaldiçoando, envenenando. Que bênção você será. Aqui a palavra de Deus diz para Abraão, e você vê isso no Novo Testamento, que essas promessas estão sobre nós. Diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Como que você consegue ser uma bênção lá fora e não consegue ser uma bênção dentro da sua casa? Como que você consegue ser uma bênção para os povos e não consegue ser uma bênção aí, ali é mais fácil apontar, aí dentro de casa? Como que você consegue isso? Me explica. Que poder louco é esse? E eu tenho compartilhado pela manhã, talvez muitos não tenham acompanhado, mas quem acompanha sabe o que eu estou falando, de ser luz dentro de casa, de declarar o reino dentro de casa, né? Eu tenho declarado isso, e como que uma frase muito comum, né? Você trata melhor os de fora do que os de dentro. Talvez você não ouviu isso, mas você já falou isso. Você cuida melhor das pessoas de fora do que de dentro de casa. Você sorri para todo mundo lá fora, mas quando chega em casa você só grita. Você ajuda todo mundo menos a gente. Contei até nesses dias aí uma parábola, nem sei se é verídico isso, de uma criança que foi para a igreja com as malas, pedindo para o pastor para morar na igreja. E o pastor falou: por quê? Porque meu pai aqui, ele é uma bênção. Meu pai aqui, ele sorri para todo mundo. Meu pai aqui trata bem todo mundo. Chega em casa, ele bate na minha mãe. Tem gente que quer morar na igreja, porque na igreja é tudo alegria, é tudo sorriso, é tudo uma bênção. Mas dentro de casa é uma desgraça. Dentro de casa é mau humor, dentro de casa é briga o tempo inteiro, dentro de casa é desonra, desrespeito, mentira.
gritaria. Como que você vai ser uma bênção? Como que você quer ser uma bênção? Onde você trabalha, por onde você anda, no ministério. Gente, tem gente que quer, eu queria servir na igreja. Primeiro você vai servir na sua casa. Vai servir na sua casa. Hoje eu cheguei na Dani, e não por causa disso, né? A Dani sabe muito bem disso. Mas hoje eu cheguei nela e falei, Dani, qual é teu plano para a gente cuidar de casa? Qual é teu plano para a gente cuidar de casa? A gente tem que cuidar da casa. E a gente não consegue alguém para ajudá-la, ou nos ajudar, então a gente tem que fazer alguma coisa. Qual é teu plano? Porque semana retrasada foi uma mulher e abandonou. Ela limpou o quarto e falou, vou embora. Eu nunca vi isso, né? A Dani me mandou uma mensagem, a mulher foi embora. Eu falei, mas vou fazer o que com isso, né? Mas eu falei, qual é o plano, Dani, para a gente fazer? Então, eu gosto de limpar. Eu não sei se ela estava querendo inserir nos meus planos. Eu gosto de limpar a casa de quinta-feira. Eu falei, pronto. Que ela quer me pegar bem cedinho, né? Porque hoje eu perguntei já perto da hora do almoço, então não dava tempo de limpar muita coisa. Eu gosto de limpar de quinta-feira. Eu falei, me enrolou. Porque quinta-feira é amanhã. Mas eu peguei e falei, qual é o plano para limpar em casa? Que a gente está sem ajudante e a gente precisa, né? Eu quero te ajudar. E o Pedro vai te ajudar. Hoje em casa nós somos em 3, então o Pedro vai cuidar disso, disso. Um tira o pó, o outro limpa o chão, o outro lava o banheiro, e a gente vai fazer. Vamos dividir durante a semana, a gente consegue. Agora tem gente que quer servir na igreja, quer lavar a igreja, não lava uma louça em casa. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero pintar a igreja, eu quero cuidar disso, eu quero ser voluntário na estância. Gente, mas você não faz nada dentro de casa. Você não lava seu carro, você não ajuda a sua mãe ou a sua esposa em nada, e quer ficar de voluntário na igreja. Quer ser bênção para os outros e não é bênção dentro de casa. Pastor, mas isso é coisa que se fala? Isso é coisa que se fala assim, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos ao outro, nós devemos fazer como ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo. E como que você tem amado o seu próximo mais próximo? O quanto você tem orado pelo seu próximo mais próximo? O quanto você tem jejuado pelo seu próximo mais próximo? O quanto você tem sido luz para o seu próximo mais próximo? Que são os seus pais, que é o seu marido, que é a sua esposa, seus filhos. O que você tem sido perto deles ou para eles? O quanto você tem inspirado. Esses dias eu coloquei uma frase no Facebook. Eu pouco coloco coisa no Facebook. Quando eu coloco, dá problema. Por isso que eu coloco pouco. Esses dias eu coloquei um negócio lá, tirei, porque eu tenho uns amigos, se você está precisando de alguma coisa, liga para mim, me procura. Acho que queriam pegar alguém aí fora, né? Achando que estava fazendo mal para mim, né? Aí eu falei, não, eu já tirei isso aí, gente, vocês desistem. Aí eu coloquei, esses tempos atrás eu coloquei uma frase, não lembro exatamente a frase como é que era, eu devo ter tirado também, que os pastores e os líderes precisam ensinar menos e inspirar mais. E veio um cara e falou um monte para mim. Diz, não, porque não é assim, não é por isso, todo pastor inspira. Falei, bom, se é o teu conceito, eu acabei não brigando. Mas, gente, você tem inspirado seus pais? Você tem inspirado seus pais? Não, mas é meu pai que tem responsabilidade sobre mim. Sim, mas você tem inspirado com o Deus que você serve? A dedicação ao Deus que você serve, a busca ao Deus que você serve, você tem inspirado seus pais? Você tem orado pelo seu irmão? Eu atendo pessoas em aconselhamento, e aí esses dias eu atendi um que eram 3 irmãos, e dos 3 irmãos, o mais novo e o mais velho, terríveis. O do meio era uma bênção, era aquele que ajudava a família tal, né? E sempre dizem que o do meio é mais terrível, mas enfim. E será que você tem ajudado seu irmão de carne mesmo, de casa, orado por ele, abençoado ele, perguntado para o seu irmão, como que você está? Precisa de ajuda? Tem mandado uma mensagem para ele, estou orando por você, mano. Tem feito isso? Você tem se preocupado?
Pai, mãe, você tem inspirado e cuidado dos seus filhos, educado os seus filhos? Quem está educando os seus filhos é a TV, é a internet, são redes sociais. Quem está educando os seus filhos? Quem ministra na vida dos seus filhos? Marido, você tem cuidado da sua esposa, honrado a sua esposa, amado a sua esposa, se dedicado à sua esposa, sem romantismo. Eu estou falando em amor e dedicação. Você tem feito isso? Esposa, você tem feito isso com o seu marido? Porque nós queremos ser bênção fora e não somos bênção dentro. Nós queremos ser diferente fora, é uma politicagem, aproveitando a época de eleição, é uma politicagem. Lá fora é tudo, que legal, que bom. Chega em casa, pede guerra. E fica maquiado quando recebe uma visita. Eu não estou falando que você deve manifestar o que você é dentro de casa, aqui fora. Eu quero que você manifeste dentro da sua casa o que você é aqui fora. Eu quero que a alegria que você tem aqui, você tenha dentro de casa. Não é só na casa do Senhor, é na sua casa também. Você precisa ser bênção na sua família. Você precisa resgatar a sua família. Esses dias eu atendi uma pessoa no aconselhamento. E eu falei para ele, você não vai ser feliz com ninguém. Só com a sua esposa. Corri o risco de perder a pessoa como membro, como amigo, como tudo. Mas eu não posso compactuar com coisa errada. Você precisa voltar para casa. Você precisa ser bênção dentro de casa. Passou alguns dias sem dormir, me procurou ontem, falou assim, cara, as coisas estão mudando. Eu falei, é isso aí. Eu estou orando. Mas eu estou orando pelo quê? Pelo resgate da família. Eu estou orando para que você tenha paz, para que você tenha vida. Eu estou orando para que você desfrute de algo que venha do alto sobre a sua casa. Para de buscar prosperidade financeira, para de buscar um novo emprego, para de buscar satisfação pessoal, para de buscar aquilo que a Dani falou aqui, né? Comida, bebida, roupa, para de buscar isso. Busque o Senhor dentro da sua casa, estabeleça um trono de Deus dentro da sua casa, estabeleça a vontade dEle na sua casa, não negocie na sua casa. Esses filmes não entram, essas novelas não entram, esse seriado não entra, essa música não entra. Está vendo por que a igreja esvazia? Porque eu sou radical. Ah, pastor, mas não é bem assim. É que você não tem filho adolescente. Ei, presta atenção, já tive. E quer que eu te fale uma coisa? Sobreviveram. E quer que eu te fale mais uma coisa? Tempo atrás, estamos em novembro, coisa de junho, julho, que foi quando nós recebemos uma visita. Eu peguei o meu filho balbuciando uma música, a gente estava num restaurante e tocando uma música secular, e eu peguei meu filho balbuciando, ele estava começando a aprender a tocar, tentando tocar alguma coisa, tentando entrar nesse meio musical, e eu peguei ele balbuciando uma música secular. Eu chamei ele de canto, e ele talvez esteja assistindo, está com dor de garganta, não está com febre ainda, mas eu preferi deixá-lo isolado. Ele precisa ficar isolado um pouquinho, é muito grudado, então vai ficar isolado, deve estar assistindo. Eu chamei ele e falei, filho, essa música não combina na sua boca. Ele cantou um trechinho, e eu nunca nem vi ele cantando aquela música. E sabe por que ele cantou? Por influência de um outro adorador que estava perto dele, que vocês não conhecem, né? Talvez alguém conheça aqui, mas era um rapaz de fora, que músico e adorador, e esse rapaz cantou, e ele foi no embalo e cantou junto. Eu chamei ele e falei, olha, isso aí não combina com você. Esse tipo de música não combina na sua boca. Aí ele falou, desculpa, pai. Eu ainda preciso estabelecer algumas coisas. Eu ainda preciso fazer. Ah, mas você não sabe o que é ter filho adolescente. Eu soube o que é ter filho adolescente, e vou te dizer mais. Eu soube o que é ser filho adolescente, né, mãe?
eu soube o que é ser filho adolescente. Sobrevivi. Sobrevivi. E sabe por que eu falo com tanta intensidade dessas coisas? Porque eu olho hoje para a minha vida, eu olho hoje para a vida dos meus filhos, e eu já posso, olha aqui, prazer, para a vida da minha neta. Eu olho hoje para tudo isso e digo o seguinte: vale a pena. Vale a pena. Hoje eu tenho o privilégio de poder ser bênção na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou bênção dentro da minha casa. Porque eu sei que eu sou. Está aqui minha esposa. Não tô falando isso para aparecer, não é por soberba, não. É por ter a certeza que Deus reina no meu lar, Deus reina no meu casamento, Deus reina na educação, reinou e reina na educação dos meus filhos. É saber disso. E olhar para você e falar assim: você precisa resgatar a sua família, precisa resgatar a sua casa. Pastor, você está dizendo que eu perdi? Não estou dizendo que você perdeu, mas eu estou dizendo que existem principados e potestades contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, querendo destruir tudo o que Deus declara aqui que é plano dele, que é projeto dele. Satanás quer destruir, e se você não dobrar seu joelho, se você não buscar na palavra, se você não fizer seu lugar secreto, e se você não entrar num propósito pela sua casa, você vai se arrepender mais tarde. Fala assim: eu devia ter feito, eu devia ter buscado, eu devia ter orado, eu devia ter lido. Queridos, chegou o tempo. Chegou o tempo. Eu não quero abrir mão da sua família. Repito aqui o texto do apóstolo Paulo, que eu me coloco de joelho diante do Senhor e coloco todas as famílias da terra. Eu quero colocar a tua família diante do Senhor. Eu tenho feito isso. Esses dias a pastora Sara Shiva, ela escreveu um áudio, nós conhecemos ela através do áudio. E eu não vi até hoje esse negócio aí. Quem viu foi a Thaís, né? Que viu. E aí a Sara falou para mim: pastor, eu escrevi um áudio seu, né? E nesse áudio que ela escreveu, que ela transcreveu, né? Eu dizia isso no áudio, que eu me ajoelho diante do Senhor para colocar a sua família diante de Deus. Você não foi, presta atenção, você não foi chamado para ser bênção só para fora. Você foi chamado para ser bênção dentro da sua casa. Não compactuar com coisa errada. Não. Se você ama, você tem que disciplinar. Você tem que direcionar nas coisas certas. Você não tem que ficar sendo o bonzinho dentro de casa, não. Deus vai te honrar, você precisa ser posicionado. Josué capítulo 24, um trecho extremamente conhecido. E eu vou falar para você, eu tenho alguns textos que eu tinha separado, de alguns lares. E hoje eu estava no meu lugar secreto e fui ler a Bíblia de forma aleatória. Abri a Bíblia, e eu estou com uma mania estranha de abrir a Bíblia, ler, achar impressionante e esquecer de anotar onde eu li. Mas é muita lerdeza, né? Eu li hoje um trecho maravilhoso que falava sobre família e esqueci de anotar. Mas eu não tenho pressa, eu só quero compartilhar hoje alguns textos com você, e a semana que vem, na quarta-feira, nós voltamos a falar sobre isso, tá bom? Mas aqui Josué capítulo 24, é o famoso texto onde Josué fala, agora temam o Senhor, verso 14, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, sirvam ao Senhor,
Se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez essa seja uma das declarações mais poderosas, missionária, profética, que você possa declarar. Talvez essa é a declaração mais séria. Eu tenho estudado, na verdade eu não tenho estudado, eu tenho lido. Deus tem jogado no meu colo algumas famílias, o que algumas famílias fizeram para atingir paz, para ter vida, e eu quero compartilhar no decorrer dos próximos cultos com você, mas você precisa entender que essa declaração aqui é extremamente importante no seu lugar secreto e de joelho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu marido está servindo a Satanás, mas eu declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos estão servindo às drogas, meus filhos estão servindo à pornografia, mas eu declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha esposa serve à depressão, aos remédios, ela está vivendo de forma, empurrando a vida, porque ela não aguenta mais, ela tentou suicídio, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisa existir uma decisão sua em relação à sua família. Precisa. Não dá mais para você aceitar passivamente a tua família indo para o buraco, os teus filhos se perdendo, o teu casamento acabando. Não dá mais, não dá, não funciona. E não dá também para negociar, porque aqui Josué ele fala assim: olha, se vocês acham que devem servir aos deuses dos seus antepassados, então vão servir. Se vocês acham que vocês devem servir aos deuses, e começa a falar um monte lá, né, de Eufrates, como é que é aqui? Os deuses adoraram além do Eufrates e no Egito, né? Se vocês acham que é isso, sirvam lá. Mas se vocês acham que é para servir o Senhor, sirvam o Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele falou? Ele está falando assim, eu não vou negociar, eu não vou admitir, eu não vou aceitar. Eu não vou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou dividir o altar de Deus na minha casa com outros deuses. Eu não vou dividir com o dinheiro. Eu não vou dividir com os vícios. Eu não vou dividir com prazeres pessoais. Não vou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você faz ideia do poder que existe sobre esse pronunciamento? Você tem noção do que pode acontecer no seu casamento, do que pode acontecer no seu relacionamento com seus filhos? Você tem noção do que pode acontecer na vida dos seus pais? Salvação, cura, libertação, um ambiente totalmente transformado, de você entrar em casa e falar assim: esse é o melhor lugar para se viver. Eu nunca reparei nisso, porque, assim, nunca quando jovem, adolescente, porque eu nunca fui muito normal, né, da cabeça, eu não lembro dessas coisas. Mas nos nossos filhos, sempre que a gente viajava, sempre que a gente fazia alguma coisa, sempre que eles viajavam, né, Dani, o prazer deles, sabe qual era? Voltar para casa. Eu sempre achei estranho isso, né? Um monte de gente que quer viajar, quer ficar para... E o Pedro e a Júlia, eles sempre falavam, quando a gente ia para a praia, quando voltava: ai, como eu amo a minha casa, né? Ai, como eu amo a minha casa. É um lugar de paz a nossa casa. A nossa casa é um ambiente harmônico, é um lugar que habita a presença do Senhor, né? Eu lembro sim, mãe, de uma fase minha, quando eu jogava fora, né? Teve uma época que eu joguei vôlei e eu morava fora, morava com o time, né? E
eu pegava, às vezes, terminava o treino de noite, olha que loucura que eu fazia, tudo para ir para casa, porque eu morava num alojamento, e eu pegava um ônibus para ir para a faculdade, porque a faculdade tinha uma van que vinha para Indaiatuba, e aí eu chegava, dormia em casa, no outro dia acordava às 5:30 da manhã, para voltar para lá, porque eu tinha meus compromissos. Olha que loucura que eu fazia, para passar a noite em casa. Em casa sempre, a madrugada, não era nem a noite, eu dormia 5 horas, 6 horas, chegava em casa, de repente, o que você está fazendo aqui? Chegava meia-noite, né? Porque a van da faculdade chegava meia-noite e meia, né? E aí no outro dia eu tinha que acordar muito cedo para pegar uma outra van que ia para a faculdade, eu descia na faculdade, enfim. Mas porque a minha casa era um ambiente de harmonia, era um ambiente de paz. Eu tinha prazer em dar susto nos meus pais, mas a gente nem ficava conversando. E olha que eu passava no máximo 4, 5 dias longe de casa, né? 5, 6 dias, quando não tinha jogo de final de semana, sempre estava em casa, mas eu não podia ver uma oportunidade que eu queria voltar para casa. Agora tem gente, querido, que só quer chegar em casa bêbado. Tem gente que só quer chegar em casa drogado. Tem gente que quer chegar em casa depois todo mundo dormiu. Tem gente que tem prazer de ficar na rua. Tem gente que chega em casa, mas não chega em casa. Porque do jeito que chega em casa, abre o computador, abre o celular e não chega em casa. Continua lá no Facebook, continua na casa do outro, continua na cidade do outro, continua na igreja do outro, mas não está em casa. Tem gente que não almoça e não janta em casa há quantos anos? Por quê? Porque está comendo aqui e na internet ali. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que tudo isso está se esfriando, que é profético também. O amor de muitos se esfriaria. E sabe qual deve ser o nosso maior medo? É esfriar dentro de casa. É esfriar dentro de casa. Eu quero assumir um propósito com você de casa também. Quarta-feira que vem, eu queria ver pelo menos um da sua casa aqui. Não é possível que todo mundo aí é do grupo de risco. Não é possível. Deve ter alguém aí que pode vir para a igreja. E outro detalhe, você não precisa encostar em ninguém aqui. É que eu não vou pegar e filmar, mas está tudo separado, as cadeiras separadas, higienizado. Mas eu quero que pelo menos um representante da sua casa esteja aqui na quarta-feira que vem. Nós vamos orar todos esses dias pela sua família que você que está aqui também. Nós queremos orar. Fábio, me ajuda a preparar um papelzinho, um papel, alguma coisa, para na semana que vem as pessoas colocarem o nome dos seus familiares, né? Esse propósito pela família que nós vamos fazer. 2021 precisa ser um ano diferente em relação às coisas dentro da sua casa. Precisa ser diferente. Seus filhos não podem continuar assim. Seu casamento não pode continuar desse jeito. Seus pais não podem. A enfermidade, presta atenção, a enfermidade não pode determinar as regras na sua casa. Não pode. Não é, Rodrigo? Não determina, Rodrigo? A enfermidade determina o que eu faço, quando eu faço, com quem eu faço, e isso não pode continuar. Você será curado, seus familiares serão curados, você será liberto, seus familiares serão libertos, porque quem deve governar na sua casa é Deus, é Jesus, Ele é o Rei, Ele deve estabelecer o reino dele na sua casa. Não é a enfermidade, não é o vício, não é a mentira, não é a gritaria, não é a discussão, não é a grosseria, não. Quem tem que governar na sua casa é Jesus. Alguma coisa precisa acontecer. Pastor, mas se eu falar na minha casa o que você está falando, eles vão me matar. Então não morre agora não, mas se tranca no seu quarto e ora e declara isso. E se alguém vacilar dormindo, vai lá e
passa a mão na cabeça, e passa a mão no óleo, e passa a mão na cabeça, e vai lá e pega a roupa, e ora na roupa dele ou na roupa dela, e vai lá e começa a fazer isso. Quando sair de casa para trabalhar, estende as mãos e começa a profetizar. Vamos movimentar. Até o amém é frouxo de vocês, né? Amém, amém, vamos lá, amém, né? Quem sabe? Eu vou trazer uns amigos coaches aqui para ver se dá uma chacoalhada em vocês. Hoje um amigo meu gritava para mim: Renato, você é o melhor. Eu falava: eu estou acreditando nisso, né? Ele é coach, ele estava querendo me motivar. Eu não sei você, mas eu e minha casa servimos o Senhor. Aqui Josué conjugou diferente, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e minha casa já servimos o Senhor. E eu não sei qual é o tipo de declaração que você pode fazer, mas você deve olhar para esse texto e falar assim: eu e minha casa serviremos, ou eu e minha casa servimos o Senhor. Para encerrar, eu quero ler um texto que mexeu demais comigo hoje, né? E conhecido, bastante conhecido. Fique em pé. E eu ouvindo o Luciano Subirá, eu amo o Luciano Subirá, e eu ouvindo o Luciano Subirá, ele fala, né? Fique em pé para você pensar que está acabando. Ele é uma figura, só para você pensar que está acabando, né? Para você se enganar. Este versículo que eu vou ler é muito conhecido, mas vai dar muito pano para manga, tá? Nós vamos falar ainda muito sobre ele. E se você ficar feridinho com isso, ficar preocupado, eu não estou preocupado, porque é a palavra de Deus, tá? Eu não estou preocupado. Mas o pastor está falando isso de mim. Eu não estou falando isso de você, eu estou falando aqui da palavra, tá bom? Olha, presta atenção. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe quem disse isso? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus, ele chegou na porta e fez o quê? Gritou? Ele gritou? Eis que estou à porta aí, bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. A gente vai falar. Tem muita coisa para consertar aqui, né? Muita coisa, muita coisa. Vou falar para você, bastante coisa. Ainda bem que eu estou acabando, porque minha paciência também está acabando. Olha, a gente vai falar ainda muito sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você tem aberto a porta da sua casa para quem? Você está ouvindo a voz de quem? Você está sentando à mesa e ceando com quem? Mas pastor, o que eu faço? Fecha a sua porta. Se não for Jesus, tranca a sua porta. Mas eu não posso ser mal educado. Então quer dizer que você vai ser bem educado com Satanás. É isso, você quer tratar Satanás com educação. É isso, você quer ser bonzinho com Satanás. Não, mas não é Satanás, pastor, é um irmão. É um irmão filho de Satanás. Filho de Satanás. E aí, como é que você faz? Não, pastor, mas vem aqui fazer oração. Oração para quem? A responsabilidade da bênção na sua casa está sobre você. Eu vou te falar uma coisa, a tua família não é problema meu não. Eu estou fazendo um propósito porque eu te amo. Porque a sua família é problema seu. A sua família é problema seu. E você que está em casa e não estiver aqui a semana que vem, pelo menos, é você estar fugindo da responsabilidade de ser bênção na sua casa, de levar salvação, de levar cura, de levar libertação, de levar paz para a sua casa. Tranque a porta da sua família. Não é, às vezes casa, você pensa em casa e quer fechar a porta física da casa. Não, tranque a porta da sua família para Satanás.
Tranque a porta das redes sociais, tranque a porta dos telejornais, da novela. Não estou falando para trancar a porta para tudo, não. Seja um filtro, tenha um filtro do Espírito Santo, mas tranca a porta para mentira, tranca a porta para fofoca. Ouve, isso edifica, isso ajuda, isso abençoa. Ouve, é Deus, é Jesus querendo falar com você. Isso atrapalha, isso te faz mal. Tranca a porta da sua família. Ouvindo essa palavra, você é responsável por isso. Você não é mais ignorante. Você não é mais ignorante. Porque o Espírito Santo vai começar a revelar. Ó, tá vendo isso aqui, ó? E aí você fala assim, mas se eu for falar hoje, o que ele vai pensar de mim? Não interessa, ele vai pensar que você tem um compromisso com Deus. Ele vai pensar que você está vivendo em consagração e santidade. Mas se eu for falar isso, que meus filhos, é capaz deles irem embora da igreja, é capaz deles nunca mais querer ouvir falar de Jesus. Ei, você está querendo debater com estratégia da palavra? É isso? Você está querendo dizer que você tem uma ideia melhor? É sério? A sua ideia de deixar seus filhos ouvirem o que querem, assistirem o que querem, falarem do jeito que querem, a estratégia que você tem de viver desse jeito, você está achando que é melhor do que essa aqui? De disciplinar por amor? De não negociar? Eu queria que fosse um pouquinho mais leve, eu juro. Mas eu gostaria de te chamar à responsabilidade de um novo tempo dentro da sua casa. É isso. É isso. Você precisa viver algo novo dentro da sua casa. Amém? Semana que vem nós voltamos a falar sobre isso. E se você ama a sua família, já comece a separar um tempo aí por ela. Tempo de oração. Jejua, tenha intimidade com Deus, declare que você é uma família que serve e vai servir ao Senhor, declare isso. Tranca as portas da sua família para Satanás e abre para Jesus. Quem está ceando com você? Presta atenção, quem está ceando com você? É isso mesmo que você quer? É cear mesmo com essa pessoa? É desse jeito? Você assume a responsabilidade? Como eu falei aqui no domingo, você se garante? O que você tem semeado dentro da sua casa? Eu quero orar por você e pela sua família. Eu ainda não podemos impor as mãos e eu não vou fazer isso. A semana que vem nós faremos isso sobre os papéis, os nomes escritos. Mas hoje eu queria te dar essa direção do que Deus quer fazer em você e através de você. Em você e através de você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Atendemos, ó Deus, o seu chamado e a tua vontade. Atendemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem na tua palavra como algo profético. Queremos sim ser bênção. Queremos sim que todos os povos da terra sejam abençoados através de nós. Queremos sim que todas as famílias da terra sejam abençoadas através da nossa vida. Mas nós queremos fazer primeiro isso dentro de casa. Nós queremos estabelecer isso primeiro dentro do nosso lar, primeiro em nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Por favor, Senhor, nos alerta, nos direciona a isso, traga sobre nós a responsabilidade de levantar um clamor pela nossa casa, pela aliança, pelo nosso casamento, pela educação dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, tira as escamas dos nossos olhos para enxergar, ó Deus, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem tentado destruir, aqueles lobos em pele de cordeiros que tem tentado trazer mentira
mentiras dentro da nossa casa, que tem tentado afastar os nossos filhos, que tem tentado afastar os casais, que tem tentado destruir o relacionamento de filhos com os pais. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar isso. Nós nos colocamos diante do Senhor para que essas famílias experimentem algo do alto, para que eles sejam uma referência de família, uma referência de lar, algo abençoado, onde a tua presença é estabelecida. Venha com o teu fogo, e esse amor que está esfriando, este relacionamento que está esfriando, comece a ser incendiado hoje. Este amor pelo marido, amor pela esposa, amor pelos pais, amor pelos filhos, possa ser incendiado hoje. Talvez tenha esfriado, mas o teu Espírito Santo vem acender algo hoje no coração de cada um. Nós não admitimos os planos de Satanás estabelecido no nosso lar, não admitimos o plano de Satanás estabelecido nas famílias. Nós declaramos esta noite: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos. Comece a declarar isso, querido. Abra os teus lábios e comece a declarar em alta voz. Comece a ligar na terra para que seja ligado no céu. Liga na terra para que seja ligado no céu. Estabelece isso na terra para que seja estabelecido no céu. Eu e minha casa servimos o Senhor. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Comece a declarar o nome dos seus filhos. Comece a declarar o nome dos seus pais. Comece a declarar o nome do seu marido, da sua esposa. Comece a declarar: a minha esposa serve o Senhor. Os meus filhos servem o Senhor. Os meus pais servem ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Cremos nisso e descansamos nisso, Senhor. Aceitamos isso como verdade em nossas vidas. Mova em nós e através de nós. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Em nós. E é isso que nós esperamos em Ti, Pai. Eis-me aqui. Erga suas mãos e fala para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-nos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Eu não sei que voz você está ouvindo, mas Ele bate na porta da minha casa, da minha família. Eu ouço a voz do bom pastor. Abro para cear com Ele e Ele cear comigo. Abra a porta da sua família para Jesus. Amém? Abra a porta da sua família para Jesus. Bom, tem alguns rápidos recados aqui, se eu lembrar de todos. Vamos lá. Primeiro que todo dia eu tenho às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, por conta dos nossos compromissos na estância, mas de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, tem o Café com Palavra. Então, na página da igreja, do Instagram e do Facebook. Eu tenho falado sobre esse assunto, sobre família, tá bom? Domingo agora, às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós temos ceia. Às 10 horas da manhã lá na estância e às 18 horas aqui na igreja, nós teremos um culto de ceia do Senhor. Então não perca, você também não perca, nós temos tomado cuidado, distanciamento, tudo isso, então participe conosco e eu tenho certeza que será uma bênção, um culto de celebração. Esse mês nós separamos um mês para planejamento de 2021 também. Então nós temos algumas datas importantes. Por exemplo, dia 6, dia 20, dia 6, dia 13, dia 27, 6, 13, 20 e 27, lembrei. Sextas-feiras,
a sexta-feira do dia 6 agora, dia 13, dia 20 e dia 27, nós separamos esse dia para jejum e oração. E nós vamos encerrar esse dia de jejum e oração com uma vigília lá na estância, das 10 à meia-noite, tá bom? Então, nós estabeleceremos oração e jejum nesses dias 6, 13, 20 e 27, e encerrando este dia de jejum e oração lá na estância, numa vigília das 10 da noite à meia-noite, ok? Temos algumas reuniões de departamento nesses próximos finais de semana aí, né? Neste final de semana agora, departamento infantil, adolescentes e jovens. No outro dia 14 nós teremos uma confraternização, né? Com os homens, que vai ser futebol e churrasco, e um discipulado, tem que ter palavra. No dia 21 nós teremos com as mulheres, que vai ser um chá das mulheres, né? E no dia 28 com os obreiros. A comissão de casais, eu não sei porque eu estou lembrando tudo isso, né? Mas o Fábio está aí? Foi embora, o Fábio ficou até agora aí, chorando, agora foi embora. Começou a chover, ele ficou preocupado. O Fábio está preparando uma arte com todas essas datas, ok? Eu estou falando assim que é para você se preparar. Também teremos duas coisas importantes. Nós vamos ter um café da manhã para novos aliançados. Quem está chegando na igreja, está conhecendo a igreja e quer parar de namorar a igreja, né, e se tornar aliançado da igreja, fala assim, olha, eu quero participar desse ministério. Nós teremos um café da manhã lá na estância, se eu não me engano, aí precisa confirmar a data, se eu não me engano, dia 22, vai ser num domingo, 8h30 da manhã. Então a gente toma um café lá, e aí depois vai para o culto às 10, tá bom? E no último domingo, dia 29, eu acho que é isso, se eu for, eu estou bem de memória. Dia 29, foi aquele remédio que a senhora me deu, vó. Aquele remedinho lá, eu pensei que eu ia passar mal. Fez bem para mim, depois eu preciso pegar aquela cartela, aquela tarja preta da senhora lá. Minha avó dá uns remédios doidos para mim, eu vou e tomo. Deixa meus médicos assistirem isso aí, só vai ver só. Mas dia 29, sabe o que nós teremos? Batismo. Nem você sabia, Dani? Não? Não sabia mesmo, não tinha falado para você, né? Verdade, eu orei, mandei para o Fábio e estou falando para vocês agora e para a Dani também. Dia 29 nós teremos batismo. Se você não é batizado, você que está assistindo não é batizado, você vai ter a oportunidade de descer as águas e confirmar isso, amém? Hoje um pastor me ligou, esqueci o nome dele, ele me ligou e falou, pastor, eu tenho uma alma para descer as águas e ele quer batizar num lago. Eu posso batizar na estância? Com certeza pode batizar na estância. A estância foi feita para isso, né? Para ser marco na vida das pessoas. Ele falou, eu falei com o seu filho, no final de semana ele passou o seu telefone. Eu falei, pode ir. Acho que vai ser domingo, é coisa rápida, umas 9 horas da manhã. Eu falei, fique à vontade. Eu quero ver aquele lugar servindo ao Senhor, restaurando vidas, libertando vidas, salvando vidas, amém? Mas o nosso batismo vai ser na estância e vai ser dia 29, tá bom? Eu não vou nem perguntar se tem mais algum recado, porque eu tenho certeza que vocês não lembram de mais nada. E vocês imaginam que hora eu vou dormir hoje, né? Do jeito que eu tô. Pô, preciso de mais um remedinho daquele, viu? Para ver se eu dou uma diminuída aqui. Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus. Obrigado por você que aguentou até agora, né? Aí online. O Ícaro vai depois limpar esse vídeo e vai deixar essa ministração, tá, Ícaro? Depois põe lá, cuidado, alguma coisa assim. Cuidado com a sua família, abre teu olho. Obrigado, Pai, por este momento maravilhoso na tua presença. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela revelação da tua vontade. Obrigado porque nós sabemos que a sua intenção sempre é melhor que a nossa. Achamos que temos ideias boas, estratégias boas, mas quem sabe o que é bom é o Senhor. Por isso esteja nos alertando sempre destas coisas, Pai. Ajuda-nos a viver de acordo com a sua vontade e a sua bondade, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, consolação, revelação
do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, onde ela se reunir, hoje e sempre, porque de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Amo vocês, tenham uma ótima semana aí, um restinho de semana, e até domingo, às 10 horas da manhã lá na Estância, ou às 18 horas aqui na igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.